É. Gravando. Opa, gravando. Começou já, tem que gravar. Boa tarde a todos, a todas e todes. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês. Nós vamos agora para esse novo modelo de aplicativo. Por que agora, Jair, e não antes? Porque agora eu tenho, né, um e-mail institucional. Então, eu estou gravando a partir do e-mail da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, é diferente, né? Eu passo a ter acessos agora que antes eu não tinha acesso. Entendeu, pessoal? Então, por isso que agora nós estamos no Meet. É um prazer imenso ter cada um aqui de vocês. Hoje nós vamos falar sobre falhas, que a gente pode chamar de falhas ambientais, né? E como essas falhas ambientais atravessam a constituição psíquica do sujeito. E nós vamos falar isso a partir de um teórico que é o psicanalista pediatra Donald Winnicott. Então é a partir de Winnicott que nós vamos falar sobre falhas ambientais que atravessam, né, a constituição psíquica do sujeito. Então, como eu estava falando com vocês, existe um hábito do profissional, daquele que é acadêmico, ler apenas livros acadêmicos. E acaba não se permitindo ao prazer da literatura, né, do romance, da literatura da ficção científica, enfim, da poesia, da literatura em geral. Da literatura em geral. Gente, o próprio Freud, o tempo todo, dentro da sua criação psicanalítica, ele faz isso o tempo todo mesclando literatura com ciência. Aliás, essa é até uma das críticas que muitos fizeram ao Freud. O fato dele colocar a literatura no mesmo patamar, no mesmo peso que a ciência. Então, Freud está, e principalmente os poetas. Então, Freud está citando Charles Darwin, Freud está citando Freinet, Freud está citando Charcot, com o mesmo peso que ele está citando Dostoiévski, que ele está citando Tolstói, que ele está citando Goethe, que ele está citando Shakespeare, que ele está citando o poeta inglês que ele gostava muito, inclusive ele começa o Mal-Estar da Civilização citando ele, inglês não alemão, quer dizer, o Schelling. Então, assim, Freud ele dava o mesmo peso para o acadêmico, o mesmo peso para a literatura. E aí muita gente ainda hoje critica, inclusive muitos colocam a psicanálise mais como literatura do que como ciência, né? Muita gente diz que o que Freud produziu foi literatura. E não à toa que o próprio Freud recebe o prêmio da literatura. É como se, em vez dele receber o Nobel de Ciência, recebesse o Nobel de Literatura. Porque ele vai receber o prêmio Goethe, que era o maior prêmio em língua alemã, né, para autores alemães. E o Freud vai receber essa premiação pelo peso da sua obra, né, pela forma como ele escrevia. E até a forma de escrever de Freud era uma forma diferenciada, porque Freud o tempo todo dialoga com o seu leitor. Então, Freud não escreve como acadêmico, né? O acadêmico ele escreve despreocupado se o leitor está lhe compreendendo ou não, né? O leitor é que tem que pegar o dicionário, tem que pegar alguma coisa e se elevar para chegar no nível do acadêmico. E o Freud não. Freud, muitos livros de Freud, por exemplo, o que ele vai falar sobre os xistes, eram livros que se tornaram extremamente populares. Pessoas que nada tinham a ver com psicanálise, nada tinha a ver com psicologia, estavam lendo os livros de Freud. Exatamente por conta dessa proximidade que o Freud tem com a literatura. Então, assim, quando Freud vai construir a sua teoria do complexo de Édipo, ali Totem Tabu, o Freud está lançando mão de Shakespeare, o Freud está lançando mão de Sófocles, né, que é da arte. Então, quando Freud vai falar de Mal-Estar da Civilização, ele começa citando a poesia de Schiller, ele cita Shakespeare também, principalmente Macbeth, né, a Rei Lear. Quando ele fala morramos vestindo as nossas armaduras, ali é a Rei Lear, né? E o Freud fala isso, seríamos muito bons se não queríamos ser ótimos. Quando ele fala também isso, é uma citação, né, de Shakespeare. Então, ele, quando vai escrever sobre a teoria do parricídio, ele faz isso a partir da obra de Dostoiévski.
principalmente Crime e Castigo e os Irmãos Karamazov. Aliás, o Freud chega a escrever que ele não consideraria ninguém como psicanalista se este não tivesse lido Dostoiévski. Eu acho isso fantástico quando ele faz essa observação, que ele não consideraria um psicanalista que nunca tivesse lido nada de Dostoiévski. Eu já brinco, eu digo que eu jamais faria análise com um psicanalista que nunca tivesse lido João Guimarães Rosa. Se o cara não leu João Guimarães Rosa, eu não faria análise. Se não leu Clarice Lispector, eu não faço análise com uma pessoa que nunca leu Clarice Lispector e que nunca leu João Guimarães Rosa. A história do Riobaldo, gente, aliás, esse é um dos livros que eu pretendo trazer para esse nosso projeto de psicanálise e literatura. A história do Riobaldo, né? O homem que revolucionou a forma de escrever literatura no Brasil, né? O João Guimarães Rosa. O sentir é do sentente e outro sentir é do sentidor. Adoro essa frase dele. Adoro essa frase dele. O sentir é do sentente e o outro sentir é do sentidor. E aí, isso parece até Lacan falando, né? Só que é o que? É um jagunço, é o Riobaldo. Então, a ideia de falar, de trazer literatura para o campo da psicanálise é entender aquilo que o próprio Freud disse, né? Que onde a psicanálise chegou, os poetas já haviam chegado primeiro. Os poetas já estavam presentes. Por quê? Porque é do campo da singularidade, é do campo da subjetividade, é do campo onde o óbvio não existe. Não existe o óbvio para a literatura. Não existe o óbvio para o poeta. Então, a importância de estudar literatura é isso. E isso é tão importante que, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, na década de 80, chegou a lançar um projeto para que os médicos lessem literatura. Eu não sei se alguns de vocês conheceu esse projeto, mas era um projeto dentro do potinho. É um projeto que o Conselho Federal de Medicina fez, né? Isso foi na década de 80, década de 90, se eu não me lembro. Eu me lembro que na época eu lia muito livro da Círculo do Livro, né? Era a época que a Círculo do Livro era o boom, né? E aí o Conselho Federal, então, fez essa parceria para que os médicos lessem alguma coisa para além do campo da medicina. Então, a importância aí da literatura para que a gente enxergue, de fato, um valor nisso. E aí eu recebi a ligação dessa semana de uma amiga que está lendo O Perfume, e ela falou, Jare, é o primeiro livro, uma pessoa acadêmica, né? Ela está aqui com a gente, mas eu não vou dizer o nome dela, é uma pessoa acadêmica, uma pessoa de mestrado, né? Aliás, já é mestra já, né? E ela falou assim, é a primeira vez que eu leio um livro de literatura na minha vida. Eu sempre li livros acadêmicos, eu sempre li livros sérios. Ela falou assim, eu estou amando, identificando muita coisa ali nas pessoas, né? Porque o Perfume é um livro que fala sobre um sujeito totalmente desligado, né, das leis. É um sociopata, né? E a gente está vivendo uma sociedade extremamente narcísica. A gente está vivendo uma sociedade extremamente que tem esse perfil de objetificação, né? Há pesquisas que mostram que cada vez mais o número de sociopatias tem aumentado no mundo, né? Hoje se sabe que os Estados Unidos, por exemplo, é a fábrica dos psicopatas no mundo, é onde mais tem pessoas com transtornos sociopáticos, né, no mundo. Então, assim, isso tem a ver com o capitalismo, isso tem a ver com uma série de coisas. Então, você vê a importância da gente estar estudando. Bom, você já me conhece, né? Quem já me acompanha, eu sempre trago alguma coisa dentro de um perfil que esteja politicamente implicado. Eu não consigo entender, né? Eu não consigo pensar uma outra psicanálise, eu não consigo pensar uma literatura, uma psicanálise, alguma coisa que não esteja, uma sociologia, uma história, né, Eliane? Que não esteja implicada politicamente. Gente, eu tenho um prazer imenso, vocês não têm noção do prazer que é ter a Eliane Ferreira aqui. A Eliane foi a prefaciadora do meu primeiro livro, lá em 2017, né, Eliane? 2016, 2017, quando eu lancei meu primeiro livro, Crônicas de um Divã Feminino. E a Eliane foi a prefaciadora desse livro. Hoje é um livro que está esgotado nas editoras, né? Estou até trabalhando a ideia de uma segunda edição. Então, é um prazer muito grande ter essa minha amiga historiadora,
acadêmica, professora aqui com a gente. E todos vocês, né? Um prazer muito grande ter todos vocês. Então, quando a gente vai falar de falhas ambientais, e como essas falhas elas acabam atravessando a formação da singularidade do sujeito, a gente precisa entender que a gente está falando de uma coisa cada vez mais recorrente, né? Quando a gente vai falar de falhas ambientais, a gente está falando de quê? De conjugalidades, a gente está falando de relacionamentos, a gente está falando de um ambiente familiar. Então, a gente está falando de uma base, cada vez mais, numa sociedade contemporânea, uma sociedade pós-moderna, a gente está falando de uma base cada vez mais fluida, cada vez mais líquida, né? A gente está falando de uma base com muito mais complexos, né? Então, há uma diferença muito grande da nossa geração para uma geração posterior, anterior, quer dizer, uma geração anterior, onde, de uma certa forma, havia ali alguma coisa sólida ainda, né? Havia ainda alguma instituição, alguma solidez nas instituições. É claro que, quando a gente fala de solidez, a gente não pode ignorar também que a base dessa solidez era uma base extremamente que a gente pode dizer aqui, recalcadora, né? Porque o que sustentava a solidez era o patriarcado, era principalmente o patriarcado, né? Que sustentava uma solidez a partir do fortalecimento da masculinidade, uma masculinidade quase sempre atravessada por uma certa toxicidade, né? Então, no momento que as teorias feministas começaram a surgir, a partir da década de 50, década de 60, começaram a criar colapsos nesse patriarcado, né? Você tem agora um patriarcado menos sólido, né? O patriarcado ainda existe. A gente não pode ignorar que ainda tem algo do patriarcado aí. Existe, resiste, né? E quer se impor. Não é à toa a volta do fascismo aí no mundo inteiro. A gente observar, isso não é um fenômeno só no Brasil. A Europa e vários países aí atravessados pelo fascismo, né? Que é o quê? Que tem na sua base um certo conservadorismo. Então, esses elementos conservadores, estritamente ligados com o patriarcado, estão bem vivos. Estão bem vivos. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente olha para o futuro, a gente não pode esquecer o passado. E a gente não pode olhar para o passado como se fôssemos um maldito saudosista. A gente tem que olhar para o passado com um olhar histórico, né? O que é um olhar histórico? Um olhar crítico, de entender aquilo que no passado era positivo, era algo que estruturava uma certa subjetividade menos adoecida, e entender aquilo que dentro do passado era algo que causava adoecimentos. Então, a gente... Às vezes, quando a gente vai tocar nesses temas, dá-se a impressão de que a gente está naquele olhar saudosista em que o passado é melhor do que o presente. E não é isso. Eu sempre penso que o presente, né, é sempre o melhor momento. O melhor momento é o hoje. Não é o ontem nem o amanhã. O melhor momento é o hoje, é o agora. É esse que nós estamos vivendo. Esse é o melhor momento. Senão a gente cai ou numa visão utópica, onde o futuro sempre será melhor, ou numa visão saudosista, onde o passado sempre será melhor. E nunca vivenciando, de fato, como diz a minha amiga Eliane, vamos viver. A gente tem que viver aqui, agora, no presente, vamos viver. Né? Eu adoro quando a gente começa os debates, ela fala assim, gente, e vida, vocês não têm, não? Que é isso, é viver, trazer vida. E vida, o que é? Vida é isso, é você discutir as possibilidades futuras, discutir os erros do passado, mas sem esquecer que a gente precisa gozar, que a gente precisa sorrir, que a gente precisa amar, e tem que ser no agora, e tem que ser no tempo presente. Se você procrastina a sua felicidade, eu lamento dizer, mas você é uma pessoa extremamente entristecida, né? Tá no luto eterno. Então não se procrastina a felicidade. Vamos ser felizes? Vamos ser agora. Como o Belchior fala, é agora, né? Então a teoria do amadurecimento, ele vai falar sobre falhas ambientais, né? E essas falhas, elas vão produzir uma certa subjetividade. Como é que essa subjetividade é produzida? É o que interessa para a gente.
né? Como isso é produzir o que interessa para a gente. Primeiro ponto, Freud vai dizer que se você não quer cometer erros com seus filhos, né? Contemporaneizando Freud. Freud, não quero cometer erro enquanto pai, enquanto mãe. O que é que eu faço? Aí a resposta de Freud, não tenha filhos. Então esse é o primeiro ponto. A resposta de Freud é falar agora. Não tenha filhos. É isso aí, Eliane. Não tenha filhos. Porque se você for ter filhos, você vai cometer erros. Você vai cometer erros, né? E esse é o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar. Então, a ideia de eu não vou cometer falhas, né, dentro do meu ambiente. Bom, já cometeu a primeira falha. Já cometeu a primeira, né? Que é negar a possibilidade de que as falhas possam acontecer. Então, a resposta de Freud é essa. Não quer cometer erros? Não tenha filhos. Não quero cometer erros? Então não viva. Então não faça escolhas. Nem exista. Pare até de respirar. Porque já está respirando errado, como diz uma amiga minha para mim. Jair, tu respira errado para cá. Eu falei, garoto, eu sou todo errado. Então é isso. Então a ideia de você, a ideia de ter uma construção familiar sem a possibilidade de erros é uma utopia. Só que existem erros, existem falhas ambientais que podem produzir adoecimentos profundos. E é sobre essas falhas ambientais que produzem esses adoecimentos profundos que a gente precisa questionar até que ponto isso é necessário ou não. Né? Então, hoje a gente discute, por exemplo, a lei da palmada. Né? Esse é o tipo de coisa que não tem que se discutir. Não precisa se discutir. Bater nunca é um ato de amor. Né? Nunca é um ato de amor. Só que nós somos os filhos da chibata. Pelo menos eu acho que todos que estão aqui, que tem de 40 anos para cima, cresceu no reino da chibata, filho. E é difícil isso chegar na nossa vez, a gente dizer assim, bom, eu não vou bater nos meus filhos. Isso é de muita estrutura, de muita reflexão, de saber transformar a autoridade numa outra coisa que não é pela agressividade, que não é pela violência. Saber a diferença entre agressividade e violência, aprender uma comunicação não violenta. Então, assim, são várias questões que a gente precisa trabalhar, que às vezes o sujeito não bate, mas a comunicação é violenta. Entendeu? O cara fala assim, não, nunca bati no meu filho, mas tem uma comunicação que talvez o filho preferia apanhar. Desce para escolher entre essa comunicação e uma surra. Eu prefiro a surra. Exatamente por conta de algo que vai ali pare. A palavra é algo que não tem como você retornar. Então, assim, não é só isso. É isso e mais uma série de coisas. Então, comunicação não violenta, né? Diálogo, entender a idade de cada criança, o conceito de permissividade. É diferente o conceito de permissividade para uma criança de 5 anos e para uma criança de 15 anos. Né? Então é diferente. Aquilo que se permite a um adolescente de 15 não se permite para uma criança de 5. Né? Os limites não são os mesmos. Então, isso aí, a palavra é uma coisa que fica. E detalhe, ela fica e fica da forma como o sujeito ouviu, e não como você falou. Também tem esse detalhe. Se você perguntar para o teu pai, para tua mãe, alguma situação, ela vai dizer assim, não, eu não me lembro de ter feito isso, não. Mãe, tu lembra que você fez? Eu não, nunca fiz isso. Porque quem faz, quem fala, quem bate, esquece, né? Quem não esquece é quem apanha. Quem sofre, esse é que não esquece. Isso não esquece. Então, a palavra, ela também não é só a palavra como ela é falada, mas como o outro escuta. Lacan implicava muito isso, né? Que não é o que você fala, é como eu escutei. E talvez eu tenha escutado de uma forma que você não falou. Mas é como eu escutei que vale. E aí você diz assim, mas da forma como você escutou, não foi da forma que eu falei. E aí eu digo, mas da forma como você falou, não foi da forma que eu ouvi. E é a escuta que vale, não aquilo que se fala, mas a forma como se escuta. Então, assim, a gente precisa compreender que nós somos aqueles que estão dentro de um processo de transformação. Nós estamos dentro de um processo de transformação. Então, eu penso que a geração futura é uma geração que tem a possibilidade de ter muito mais elementos de criticidade, né? Elementos que possam permitir menos falhas dentro dos ambientes de relacionamento.
Isso não quer dizer que a gente vai ter um mundo cor-de-rosa e todo mundo com lindo pônei azul. Não, não é isso. O que eu estou dizendo para vocês é que eu penso que a geração dos meus filhos, dos meus netos, vai ser uma geração mais implicada politicamente, vai ser uma geração mais implicada com as questões ecológicas, vai ser uma geração mais implicada com a questão do consumo desnecessário. Então, assim, é uma geração que hoje já pensa naquilo que vai consumir, naquilo que não vai consumir. Então, assim, claro que não são todos, porque isso tem tudo a ver com o quê? Com a educação que cada um vai receber, né? Mas eu penso que é uma geração que tem mais possibilidades de produzir reflexões do que a nossa geração que recebeu tão pouco dos nossos pais, em termos de pensar politicamente, de pensar cultura. Eu, particularmente, não me lembro de discussões políticas dentro da minha casa, né? Quase sempre as discussões políticas eram aquelas produzidas pelo meio televisivo. Então, aquilo que a televisão passava é aquilo que a gente estava discutindo, né? Então, você tinha ali, na verdade, um aparelho que conduzia os debates dentro de casa, ou coisa que hoje já é bem mais diferente, entendeu? Fala, Eliane. Os meus pais discutiam. Minha mãe era da Arena e meu pai era do... Que coisa boa. Eles tinham discussões homéricas. Pois minha é. mãe era de... Mas eu era muito pequena, muito... Pois é, isso. Mas eu lembro isso desse... aí é uma coisa rara. Eu entender. Isso era uma coisa rara. Assim, eu era muito criança, mas eu lembro, depois que eu cresci, o entendimento de Arena, partidos e tal, a minha mãe sempre foi Arena por uma questão de benefícios para os meus irmãos mais velhos. Eu me lembro que minha mãe... O meu pai não, meu pai... eu me lembro que minha mãe não suportava o Brizola, eu não sabia por quê. Ela dizia, não suporto o Brizola, não suporto o Brizola, né? E de tanto ela falar que não suportava o Brizola, eu fui parar no PDT. Mas aí, quando você falou das famílias, assim, claro, eu era muito pirralha mesmo. Na verdade, a gente até era convidado para ser retirado dos debates dos adultos, né, Eliane? Sim, quando os adultos discutiam, mas eu escutava. Aí depois que eu cresci, eu falei, que é arena? Eu achava que a arena era uma arena. A gente ouvia atrás da porta. Meu pai odiava o Brizola. Desculpa aí, esse pessoal do BD. Minha mãe também odiava o Brizola. E de tanto ela falar, eu quis saber quem era o Brizola. E quando eu soube que era o Brizola, eu fui parar no PDT, filho. Eu amei o Brizola. Eu falei, é isso. Verdade. É isso, né? Eu falei, caramba, então eu descobri que minha mãe odeia tanto. Por isso ela fala de educação, fala essas coisas todas, que esse pessoal não gosta, né? De que dá espaço para. E eu acabei descobrindo que minha mãe só reproduzia um discurso que ela ouvia na televisão. Então é disso que eu falo para vocês. Muita gente reproduz discurso. Eu penso que essa geração que está vindo agora é uma geração que tem mais mecanismos de reflexão. Quando eu vejo o Alan, um cara tão novinho. Alan tá o quê? Alan tá... Tu tem menos de 30 anos, não tem, Alan? Que isso, garoto? Tu tem mais de 30 anos? 32. 32 é novinho. Quando eu vejo Alan, 32 aninhos. Gente aqui que tem 20. Tem a menina aqui que tá com 22 aninhos. Cara, vocês aqui já participando, essas coisas todas. Eu olho para vocês e falo, realmente existe possibilidade de algum futuro. Entendeu? E eu acredito nisso, por conta dessa geração que está vindo com mais capacidade. Agora, por outro lado, a gente também precisa entender que estamos dentro de um processo de transformação, onde, de um lado, você tem uma galera que pensa no futuro diferente, mas, por outro lado, você tem uma galera com desejo, com saudade do passado, né? De retornar a um passado que só beneficiava alguns. E aí a gente precisa discutir isso, discutir esses ambientes para entender que tipo de ambiente, né, que tipo de ambiente produz determinado tipo de adoecimento. Então, quando a gente vai falar de Jean-Baptiste Grenouille, né, que é a história do Patrick Silskind, a gente vai perceber um sujeito que, desde o momento que nasce, é um sujeito marcado completamente pelo abandono, como a gente viu no encontro passado. É um sujeito marcado por um abandono, e um abandono que o caracteriza de forma terrível, porque é um trauma, né? E isso é importante, esse encontro de hoje é um encontro importantíssimo, porque até então a gente falou dentro de uma estrutura edípica, e é pela primeira vez que a gente vai entrar numa estrutura não edípica.
Porque o trauma instituído em Jean-Baptiste Grenouille é um trauma que ocorre antes do Édipo. Então é um trauma, né, pré-edípica, porque é no momento em que o sujeito nasce. Se a gente for entender a teoria edipiana de Freud, o complexo de Édipo é algo que se dá ali por volta, né, dos 3, 4 anos de idade. Né? E dentro de uma triangulação, onde você tem ali a função do pai, a função da mãe, uma série de coisas. E quando você vai olhar o Jean-Baptiste Grenouille, você tem um sujeito abandonado no ato do nascimento. No ato que nasce. Se a gente for pensar o complexo edípico a partir de Lacan, você tem a função da linguagem, né? A castração a partir do advento da linguagem. Mas a gente está falando de algo aqui que se deu antes da linguagem, antes do próprio surgimento da linguagem. Então, tanto dentro do complexo edípico lacaniano quanto do complexo edípico freudiano, você tem um caso aqui de um trauma instituído antes do complexo de Édipo. Então, você tem um caso específico aqui onde a teoria edípica não entra. Vocês estão entendendo a complexidade, para quem é psicanalista, a complexidade de se estudar um caso onde, de cara, você já tem que descartar o complexo de Édipo. E aí, se a gente vai pensar em complexo de Édipo, Lília, nossa, como eu gosto de ver a Lília aqui. Lília, Fernanda já entra sorrindo, assim, a Fernanda já entra sorrindo. Gosto demais. Quando a gente vai pensar, Lília, a questão do complexo de Édipo, né? Quando a gente vai pensar que é a partir do complexo de Édipo, por exemplo, que o superego vai se desenvolver, é isso daí. Freud vai dizer que não existe, né? Não existe superego sem complexo de Édipo. Até porque é o superego que o herdeiro do complexo de Édipo. É isso que Freud vai instituir lá nos 3 ensaios de teoria da sexualidade, que o superego é o herdeiro do complexo de Édipo. Então, se você não tem complexo de Édipo, cadê o superego? E se a gente pensar que o superego está dentro da instância psíquica, porque a gente está falando de uma segunda tópica aqui em Freud, né? A instância psíquica da segunda tópica é o quê? Id, ego e superego. Então você tem aqui uma instância psíquica, uma estrutura psíquica, né? Então a gente está falando de uma estrutura psíquica, id, ego, superego, que a partir dessa estrutura psíquica você vai ter a possibilidade de uma estruturação clínica. Ou seja, é a partir da forma como o sujeito lida com a castração, né? É como ele lida com a castração, seja ela a castração fálica em Freud, seja ela a castração simbólica em Lacan, né? Em Freud, a castração produzida pelo pai, pelo significante pai, né? A pedra na boca do crocodilo, como diz o Lacan, ou a castração dentro do modelo lacaniano, que é produzido pela linguagem, né? Pelo outro. O outro que surge ali produzindo significados significantes. Então, uma castração produzida pelo outro. Instituindo aí, dentro do campo do simbólico, a linguagem, né? E a linguagem, entenda-se a linguagem Lacan como algo que estrutura o inconsciente. Então, o inconsciente é estruturado enquanto linguagem. Ou seja, da forma como o outro se conhece e se permite ser conhecido. Então, dentro da estrutura freudiana, dentro da estrutura lacaniana, você tem aí uma estrutura clínica que surge a partir das operações da estrutura psíquica. Então, é a partir do conceito de id, ego, superego que o sujeito vai responder à castração. Eu sei que isso é um pouco complicado. Jair, isso é complicado pra caramba. Beleza, eu tenho uma aula inteira, eu tenho 3 encontros onde eu explico isso no meu canal do YouTube. Gente, vou falar igual meu filho fala, eu sempre esqueço. Entra no meu canal, curte o canal e segue. Não custa nada você seguir. Segue, vai lá, pum, pronto, tô seguindo, beleza. Então, tu entrou lá, Jair Carioca, pum, segue. Lá no meu canal do YouTube eu tenho lá 3 aulas, 3 encontros, onde eu falo sobre as estruturas clínicas. A estrutura clínica a estrutura clínica da neurose, a estrutura clínica da psicose e a estrutura clínica da perversão. Então, para quem não está entendendo o que eu estou falando, eu tenho lá 3 aulas, cada aula com 2 horas de duração. Então, tem 6 horas de duração explicando sobre estruturas clínicas. A estrutura clínica ela é produzida a partir da estrutura psíquica. Então, no momento em que o id e ego tá ali, ó, o sujeito nasceu e o id e ego está ali presente. Cadê o superego? Não tem. Por que o superego não tem? Porque é algo que se dá a partir de um processo de formação. Enquanto o id é algo que está dentro do sujeito, né?
que está ligado às instâncias primitivas do sujeito. Enquanto o ego é o próprio sujeito, a formação do sujeito, aquilo que o sujeito se apresenta ao mundo, da forma como ele se percebe no mundo. E o superego é aquilo que vai ser construído enquanto lei. E o superego é a única instância que se articula dentro e fora. Então o superego está dentro e está fora. Né? Por quê? Porque ele também é produzido dentro do sujeito a partir da internalização da lei, mas também por alguma coisa que está do lado de fora, que é o laço social com a lei também. Então a criança, pela primeira vez, faz xixi, né, no pé de uma árvore, e o pai vem e fala, filho, não pode fazer xixi aí. Não quero que você faça xixi aí. Aí daqui a pouco ele vai lá e faz xixi na sala. Não quero fazer xixi aí, tem que ser no banheiro, tem que ser no banheiro, tem que ser no banheiro. Chega o momento que a criança vai fazer xixi aonde? No banheiro. E agora o pai e a mãe não estão presentes, né? E a criança está apertada, e o que é que a gente faz? A gente sobe escada rolante, a gente corre elevador, tudo para procurar o banheiro do shopping. Ué, não é mais fácil ir ali no cantinho fazer xixi? A gente consegue? Não. Por quê? Porque a lei agora está instituída. A gente não consegue. Claro que tem alguns que burlam isso. Aí vem a lei fora, né? Por exemplo, quando uma prefeitura aqui no Rio de Janeiro precisou criar multa para quem jogava lixo no chão, era porque tinha algumas pessoas que não tinham lei totalmente instituída dentro de si. Os que têm, essa lei não atrapalha em nada. Os que não têm, a lei do lado de fora, para punir quando a lei do lado de dentro falha. Entendeu? Como o superego age dentro e fora, né? Multa de excesso de velocidade. É uma coisa que para mim não faz o menor sentido, mas para quem gosta de andar, para quem gosta de andar com carro sempre a 1000, vai pagar a multa. Aí o pessoal fala, tem que acabar com as multas. Não, tem que educar o trânsito. Não tem que acabar com a multa. Eu estou totalmente a favor das multas. É só você não infringir o trânsito. É só não infringir a lei. Né? Mas para o sujeito é mais fácil acabar com as multas do que ele deixar de infringir a lei. Aí vem com o discurso de que existe uma fábrica por trás disso, que tem gente lucrando. Gente, se todo mundo andar na lei, ninguém vai pagar multa. Então a fábrica da multa vai falir. Não é verdade? A fábrica da multa vai falir. O problema é que a gente acaba transgredindo alguma coisa. Alguma coisa vai transgredir. Mas aí é uma outra aula para a gente falar sobre essa coisa que não se controla. Então, o id, o ego e o superego é essa instância que, a partir do momento que é a teoria de personalidade segundo Freud. Então, quando a gente vai falar de teoria de personalidade, todas as psicologias têm uma teoria de personalidade. Jung vai falar de 8, Carl Rogers vai falar de 16, a psicologia contemporânea vai falar de 32 e já até quem fala de 36 personalidades. Na psicanálise só tem 3. A teoria de personalidade da psicanálise é essa, id, ego, superego. E são instâncias psíquicas, ou seja, elas não tem só id, não tem só esse, não tem só aquele. Os 3 estão interagindo. Os 3 estão interagindo. O superego é que às vezes tem esse problema. Se dentro o superego não está instituído, ele vai precisar de um superego fora, de um agente fora. Aí entra a lei. Então o superego é a única instância que está dentro e está fora. Vocês entenderam isso? Entenderam isso? Beleza? Um exemplo claro disso que eu dou é o exemplo do elevador. Né? Eu entro no elevador. Quando eu entro no elevador, no primeiro andar, eu estou indo para o 20º andar. É uma caminhada longa, caminhadazinha boa. Do primeiro ao 20º andar. Então eu entro. No segundo andar, entrou a Eliane no elevador. E naquele dia, sei lá, a Eliane, a gente entra todo dia no elevador e nada acontece. Tudo normal, boa tarde, e a gente vai até o 20º andar, até onde ela vai descer calado. Mas nesse dia, a não ser porque cargas d'água, a Eliane estava com um perfume diferente, sei lá, a Eliane estava com alguma coisa que quando ela entrou no elevador, eu que sempre sou neutra, Eliane, nesse dia eu não me aguentei. Então, entrei no primeiro andar, tô lá serião, lá no fundo do elevador. A Eliane entrou no segundo andar. Boa tarde, Ari, boa tarde. Virou para frente e ficou. E eu aqui atrás, com o perfume dela, quando entrou no meu nariz, eu falei, meu Deus, hoje eu vou agarrar a Eliane. Hoje eu agarro a Eliane. E aí eu começo a cogitar uma série de pensamentos. Só que eu e meu pensamento. Por fora eu tô aqui. O meu ego tá aqui, ó. Serinho, mas o meu id aqui dentro tá gritando. Agora eu vou agarrar a Eliane e tal. Não, não tem jeito. Vou agarrar ela, vou dar uns beijos nela, porque tá demais e tal. Aí quando eu finalmente decido, o elevador tá no 6º andar, entra o Odaí dentro do elevador. Quando eu finalmente, agora eu agarro. Quando eu vou, pum, o elevador para, a porta abre, entra o Odaí.
Quando o Odaí entra, o tamanho desse cara. O cara parece um armário. O cara entra, boa tarde. Serinho, entra dentro do elevador, e aí eu, que estava aqui já planejado para agarrar a Eliane, pum, não agarro. E aí, aos poucos, aquele pensamento, eu falei, pô, eu ia agarrar, mas maldito Odaí, entrou na hora errada, não era para ter entrado. Eu começo a questionar, daqui a pouco não faz o menor sentido. Odaí puxa sei lá, um tema qualquer, e aí, já, tu viu o jogo do Flamengo? Pô, que legal, eu vi sim ontem. Não sei o que, coitado do outro clube, né, e tal. Pronto, passou a vontade já foi embora. Aí, o Odaí desce no 16º, fica só eu e a Eliane de novo, a vontade já passou. A Eliane desce no 19º, eu desço no 20º e já até esqueci que eu queria agarrar a Eliane. Isso é o Diego Superego. Por que eu não agarrei a Eliane? Porque quando o Odaí entrou a lei. A lei que está dentro e que está fora. O fato dele entrar tocou dentro de mim alguma coisa que dentro de mim dizia o que você vai fazer é errado. Quando a lei de dentro encontra com a lei fora, o id se acalma, entendeu? Recalca a vontade, recalca o desejo, recalca tudo. Eu poderia dar o contrário. Dei o exemplo aqui do Odaí entrar, mas poderia ter entrado a Lilian, podia ter entrado a Ellen. Não precisa ser exatamente o Odaí, entendeu? Porque aí senão também a gente vai entrar no patriarcado, né? Até não gosto de trabalhar muito Odaí, porque um homem, essa semana eu escrevi um texto, o pessoal pirou com o texto, quando eu falei, homens não amam mulheres, homens amam outros homens e usam as mulheres. Lembra esse texto, Eliane, que eu escrevi? O pessoal falou, caramba, tu é maluco? Eu falei, mas é o patriarcado, os homens não amam mulheres, os homens amam outros homens e usam as mulheres. Eliane está vindo sozinha à noite, meia-noite na rua. O risco dela ser assaltada é o menor. Ela tá ali. Eu estou citando ele porque ele é minha amiga, então a gente tem essa liberdade de estar citando isso aí. O risco menor é ela ser assaltada, mas ela pode ser abusada, estuprada, pode ser tudo. Mas se o marido dela for ao ponto de ônibus buscar ela, o risco diminui pela metade. Por quê? Porque um homem respeita outro homem. Entendeu como é que o patriarcado funciona? Só porque ela tem um homem do lado dela, o risco dela sofrer a mesma coisa cai pela metade, porque um homem respeita outro homem. Jairo, realmente, isso é verdade. O ano passado, nós presenciamos... Está muito baixinho, Eliane, quase nem estou te ouvindo. Deixa eu aumentar aqui. Dá para ouvir agora? Não, eu estou te ouvindo, mas está muito baixinho, tive que aumentar o microfone. Ah, tá. Vê se melhora. E a gente estava na... Melhorou? A gente estava na Leroy Merlin, foi ano passado, uma fila enorme, que a gente ia comprar alguma coisa, todo mundo de máscara, enfim. Tinha duas mulheres na frente, aconteceu uma situação, era mãe e filha, ela, sei lá, passou na cabeça da mulher, ela foi falar com o senhor, que só para avisar, não foi chamar a atenção dele, avisando que a filha era lá longe. O homem saiu do lugar dele, já chamando, vou usar aqui a palavra, desculpe o termo, já chamando ela de puta. E aquilo espantou. E foi de puta para baixo. Negra, safada, vagabunda. Você está aqui porque você não tem nada para fazer, porque você não tem homem. Eu estava atrás dessas duas pessoas. Aquilo me deu um ranço. E eu fui segurando, eu falei, Jorge, não dá não, porque ali já é preconceito. Quando chamou ela de negra, já é um racismo. Já é racismo. Aí eu comecei a bater boca, e o homem batendo boca com todo mundo. Eis que o Jorge tirou a máscara, abaixou aqui e falou para o cara, você está errado. Só foi uma fala, gente. E o homem foi embora. Então, é mais ou menos, eu acho que é dentro disso que você está falando. É, porque é outro homem falando, né? Pois é, eu falei, Jorge, mas por que ele destratou? A gente ajudou as duas senhoras lá, enfim. Porque, Eliane, infelizmente, elas estavam sozinhas. E ele se viu numa situação, mas quando eu virei, falei com ele, você está errado? Ele só falou uma vez, gente. Foi o suficiente. Então, assim, a gente ajudou essas duas senhoras, era mãe e filha, foi crime de racismo. A Leroy Merlin deixou para lá, eu falei, deixei o meu número,
falei, entra com uma ação contra Leroy Merlin, porque além de não ter a placa aqui, isso é um crime de racismo, claro, mesmo que a pessoa tenha ido embora. Foi dentro do estabelecimento. Ou dentro daquilo. Beijo do gordo. Né? Eu procurei ajudar ela, mas foi dentro exatamente que eu acho do que você está falando, né? Da questão da figura masculina, né? Exatamente isso. A questão de um homem respeita outro homem. Mas aí é o patriarcado. Por isso que eu falei, nem vou entrar nessa questão do que é patriarcado. Eu dei o exemplo do Odaí entrando dentro do elevador, mas podia ser a Fernanda entrou no elevador, a ela entrou no elevador, qualquer um entrou. Qualquer um que ao entrar no elevador invoca dentro de mim uma lei interna dizendo que o que eu estou para fazer é algo proibido. Se eu sou sociopata, não interessa se entrou daí, se entrou a Lília, se entrou a Fernanda, não interessa quem entrar, porque o sociopata não tem a lei dentro dele. Ele só tem a lei do lado de fora. A lei dentro dele não funciona. Então, se o que ele tiver que fazer, ele for fazer, ele vai fazer independente de quem estiver perto ou não. Então, você vê só o exemplo que eu dei da questão, né, de como funciona o id, ego, superego. Exemplo simples. Mas, inclusive até simples demais, que é um pouco mais complexo do que isso. É isso aí, o superego recebe isso aí, Odaí, certíssimo. O superego não sofre só repressão externa, recebe também influência externa. Sim, não só repressão, mas também influência. Ele pode, inclusive, ser modificado. O sujeito, por exemplo, Odaí, que você deu um exemplo bem claro, é o sujeito religioso. Né? Vamos dizer que o sujeito que veio do tráfico, que era dependente químico, que fazia isso, fazia aquilo, que entra na igreja e a partir da influência do pastor, o sujeito passa agora a ter um outro comportamento de vida, ter outro modelo de vida. Né? Então você tem um outro sujeito que passa agora a influenciá-lo. Mas a gente vai falar isso lá na frente. No caso para a gente entender como se dá a estrutura clínica, a gente precisa entender como funciona a estrutura psíquica. A partir da estrutura psíquica, o sujeito vai responder à castração de 3 maneiras. Né? Como é que ele responde à castração? Ele vai responder a partir da neurose, da psicose ou da perversão. É assim que ele responde. A gente tem o Jean-Baptiste Grenouille, que desde o momento que nasce, né, ele já é marcado por uma tentativa de aborto. A sua mãe é descoberta pelo choro dele e enforcado pelo seu crime. Então, a partir daí, começa uma peregrinação na vida dele, onde o tempo todo ele precisa lutar para sobreviver dentro do ambiente que lhe é o quê? Totalmente hostil. Essa é a característica do nosso personagem Jean-Baptiste Grenouille. O tempo todo ele tentando sobreviver dentro do ambiente que ele é hostil. Ora, se você cresce dentro do ambiente de hostilidade, a única resposta que você produz também é o quê? É a hostilidade. Se você cresce dentro de um ambiente de violência, a única resposta que você tem, que você sabe lidar, é com a violência. Né? Então, o Winnicott vai implicar que para que o sujeito tenha amor próprio, é preciso primeiro que ele tenha recebido amor. Por isso que a psicanálise se implica nessa questão de coach, né? Nessa questão dessas falas, que diz assim, você precisa ter amor próprio, como se fosse uma coisa que você vai no mercado e compra 2 quilos disso. E não é assim. Né? Você precisa se amar. Repita para você 3 vezes no espelho: eu me amo, eu me amo, eu me amo. E não é assim que funciona. A gente não tem aqui né? Isso aqui não é um espelho da Branca de Neve, que se você perguntar quem é a mais bonita, ele vai dizer. Não é assim que funciona. É preciso entender qual é a estrutura que o sujeito teve anteriormente. Porque não dá para o sujeito ter uma relação de amor próprio se ele não teve essa relação de amor, se ele não recebeu essa relação de amor de ninguém. Então, o Winnicott implica com isso, que é preciso, primeiro, que você receba alguma coisa. É isso aí, exatamente o que o Guimarães escreveu. Para que você possa doar, é preciso, primeiro, receber. E isso é muito importante na teoria winnicottiana, porque é essa mudança epistemológica que o Winnicott vai promover que vai modificar totalmente a psicanálise. É o Winnicott que retira a psicanálise do campo das ciências naturais para uma psicologia científica, quando ele cria uma teoria de desenvolvimento emocional. Até então, a psicanálise trilhava no campo das ciências naturais. Freud dialogava muito com a biologia. Quando o Winnicott traz a psicanálise para uma teoria de amadurecimento,
Ele introduz, né, a psicanálise no campo da psicologia científica, onde o princípio do prazer e o princípio da realidade não são duas coisas antagônicas. O princípio de prazer em Winnicott, o princípio de prazer e o princípio da realidade não são coisas que conflituam entre si, né? Não são coisas, não são forças antagônicas, ao contrário, são aliados do ambiente na formação do ser. Então, o ser humano carrega em si potencialidade para se desenvolver e se integrar no estágio da dependência absoluta à autonomia, através de um elemento que o Winnicott vai considerar essencial para o amadurecimento emocional do sujeito, que é o quê? A presença de uma mãe suficientemente boa. Só aí, Lili, a gente já eliminou quase a metade do planeta de uma possibilidade de uma estrutura sem falhas, né? Porque vamos buscar essa mãe suficientemente boa, né? Vamos trabalhar esse conceito. O que é o conceito? Entendendo... falhar com qualidade. Exatamente. Falha, mas falha com qualidade. Porque a mãe suficientemente boa do Winnicott não é a mãe perfeita. Não. É preciso entender isso. A mãe suficientemente boa não é a mãe perfeita. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. A mãe perfeita, vai dizer Lacan, adoece. A mãe perfeita é a boca do jacaré cheia de dentes, querendo engolir o filho. É a Cuca, que eu tinha tanto medo quando era pequeno. Cuidado com a Cuca, que a Cuca veio lá, cantava Cássia Eller, né? Te pega daqui, te pega de lá. Então, a mãe perfeita é a mãe que adoece o sujeito. E aí o Winnicott vai falar sobre isso. De uma possibilidade de uma mãe não adoecedora. Então, o Guimarães fala assim, então não funciona como uma forma de escolha, tipo, não receber amor, mas escolhe dar amor, coisa assim. Então, como é que você vai dar aquilo que você não tem? Primeiro, você precisa aprender. É isso que o Winnicott vai propor, né? Eu nunca recebi amor, então eu vou encher o mundo de amor. Mas de que amor a gente está falando? Porque quase sempre, quem nunca recebeu amor e vai encher o mundo de amor, o amor é um amor possessivo, é um amor que não abre mão, é um amor que não dá espaço, é um amor que não permite nenhum outro respirar, né? E aí você diz, não, eu tô aqui porque eu te amo, eu me importo com você e tal. E aí a gente vai falar de excessos. E é o que Freud vai dizer? Todo excesso esconde o quê? Quem completa a frase? Todo excesso... Ninguém vai completar a frase comigo, gente? Estou dialogando sozinho. Uma falta? Isso, né? É isso aí. Freud vai dizer que por trás de todo excesso existe uma falta. Gente que ama demais é gente o quê? Que tem amor de menos. Todo excesso esconde uma falta. Então, assim, até para falar de amor, é preciso saber de que amor estamos falando, já que toda forma de amar é válida, como vai dizer o Lulu Santos. Toda forma de amar é válida. Por que é válida? Porque toda forma de amar é baseada numa ilusão. É baseado numa ilusão, como vai implicar o Freud. Aliás, eu adoro essa fala de Freud, que ele diz que o amor real é o amor verdadeiro é um amor que não é real. Olha que frase bacana de Freud. O amor verdadeiro é um amor que não é real. Por quê? Porque ele é baseado numa ilusão. Eu amo no outro aquilo que eu suponho que o outro tem. Eu amo no outro aquilo que eu criei enquanto ilusão sobre esse outro. Né? Como vai dizer o Jacques Lamillet, eu amo no outro a ideia de que esse outro tem alguma verdade sobre mim que eu não sei. Que eu não sei. Então, eu suponho que ele tem algo sobre mim e é por isso que ele está comigo. Que eu não sei o que é. E é por isso que eu chamo de amor. Então, Lacan, quando lê Freud, e Freud dizendo que o amor verdadeiro é o amor que não é real, Lacan vai chegar à conclusão que a relação sexual não existe. É a partir dessa frase de Freud que Lacan vai chegar à conclusão de que a relação sexual não existe. E é a partir da fala do Freud de que todo amor é uma ilusão que o Lacan vai chegar à conclusão, né, de que amar é dar o que você não tem para alguém que dele não precisa. E aí? Amar é isso, viu, Fernanda? Amar é dar o que você não tem para alguém que disso que você não tem não precisa.
De que a gente está falando? Da falta. O que eu ofereço ao outro quando eu digo ao outro que eu amo? Eu estou oferecendo a minha falta. E isso que eu ofereço, o outro não precisa. Por quê? Porque também é marcado pela falta. Somos sujeitos, ao nosso encontro da semana passada, somos sujeitos terrivelmente marcados pelo quê? Pelo abandono. É disso que se estrutura, disso que se estrutura o sujeito, né? Então, na antropologia winnicottiana, o bebê nasce com um conjunto desorganizado de pulsões, de instintos, de capacidades motoras e perceptivas, né? E é interessante isso, porque Lacan, quando lê o Winnicott, Lacan vai entender que o sujeito que chega na nossa clínica é um sujeito marcado como se fosse esse bebê. É um sujeito em que o desejo está em desordem. É assim que Lacan diz que o sujeito chega na clínica. Como é que o sujeito adulto chega na clínica? Tal como se for um bebê. O desejo está em desordem. O que a gente vai fazer? A gente vai mexer no desejo? Não, a gente vai ordenar, tirar esse lugar de desordem, né? E aí a gente está falando do quê? A gente está falando exatamente de um bebê. Um bebê que está desorganizado, né? No conjunto de desorganização. Pulsões, instintos, capacidade perceptiva motora, está tudo desorganizado. Conforme ele vai progredindo no seu desenvolvimento, ele vai integrando até alcançar uma imagem unificada de si e do mundo externo. Então, de que a gente está falando? A gente está falando de uma integração do eu. A gente está falando de um eu desintegrado, desorganizado, que na medida que o sujeito vai amadurecendo emocionalmente, ele vai o quê? Integrando esse eu. Essa integração é chamada por Winnicott, na antropologia winnicottiana, ele vai dar o nome de quê? Ele vai dar o nome de self. É disso que se trata, né? Ele vai dar o nome de self. Entendeu? É essa organização que ele vai chamar de self. Dúvidas, crianças? Tá certo? A mãe suficientemente boa, ela funciona como suporte básico para o desenvolvimento desse bebê, né? Essa mãe, ela é um suporte, né? Então, quando você tem uma criança criada num ambiente insuficiente, né, o que você tem é algo que não permite que o self se desenvolva. Então, você não tem ali uma atividade humana, construtiva, né, ou destrutiva, manifestação alguma de vida que fosse capaz ali de vicejar, ou fenecer, e que fosse acompanhada de fedor. Isso é o que está escrito logo no início. Isso é o que está escrito logo no início do livro. Entendeu? Logo no início do livro, é isso que está escrito, que não tinha nada ali que pudesse manifestar alguma vida, né? Então, as condições de vida da sua mãe foram totalmente insuficientes para cuidar de uma criança, desde a sua gravidez. Tudo ali era desfavorável. Tudo era desfavorável. Não percebia, né, no ambiente, logo na página 11, a gente lê que não se percebia nem o cheiro dos peixes e nem o cheiro dos cadáveres. A mãe sentia dores do corpo e a dor tirava dela toda a sensibilidade para as sensações externas. Então, o nascimento de Jean-Baptiste é um nascimento extremamente traumático, né? Inimaginável para um ser humano. Nesse instante, contrariando todas as expectativas, a coisa recém-nascida começa a chorar. Né? Então, na teoria psicanalítica winnicottiana, é essencial que haja uma mãe suficientemente boa e haja um ambiente que possa propiciar ao bebê condições para o seu desenvolvimento. Na contramão dessa realidade, Jean-Baptiste Grenouille é alguém que vai ter as piores condições possíveis, tanto para o desenvolvimento saudável do seu self, né? Ele é entregue a uma ama, a mãe dele é presa, poucas semanas mais tarde ela é decapitada, a ama devolve para uma outra pessoa, essa outra pessoa vai parar numa igreja, a igreja também não quer, então ele vai viver sem ter lugar no mundo, uma vida sem a sensação de pertencimento, ele não recebe afeto, não consegue ter amigo entre as crianças do orfanato. Desde o nascimento, teve uma vida de rejeição
e solidão. É um sujeito terrivelmente marcado pelo não pertencimento. É o que a gente vai falar. Na teoria winnicottiana, vale a pena a gente fazer aqui um adendo, que em psicanálise o ambiente é tão importante quanto, ou até mais que a própria terapia. Por isso que o Winnicott o tempo todo vai estar falando da mãe e do ambiente. Não basta ter uma mãe suficientemente boa se o ambiente não for acolhedor. Então, para o Winnicott, as duas coisas. O Winnicott é o primeiro psicanalista a pensar o ambiente. Até então, nunca ninguém pensou o ambiente. É por isso que o Winnicott vai dar nome ao ambiente onde o psicanalista age. Qual o nome? Quem sabe? Quem lembra aí do nome que ele dá? Hã? Até então era chamado de consultório, né? Na época do Freud era médico, era consultório. Isso aí. Na época de Freud, era o quê? Consultório, porque Freud era médico, então era o consultório médico. Gente, eu acho interessante pensar falando do divã, né? Porque a importância de ter o divã. Gente, divã, Freud tinha o divã porque era o divã médico. Tem nada a ver com terapia, psicanálise, não. Porque Freud era um neurologista e aquilo era um divã médico. Aliás, o Jung chega a falar sobre isso, né? Que o Jung não usava divã. E aí, questionaram, o Jung fala sobre isso. Ele diz assim, não, o Freud usa divã porque ele é médico. Era o instrumento do médico, era a poltrona do médico. Né? Então, assim, quem de fato, o primeiro psicanalista a pensar o ambiente psicanalítico foi Donald Winnicott, que vai dar o nome de cetim, do cetim analítico. E ele vai falar do rapport. Ele vai falar de algo, né? A palavra rapport é uma palavra como se fosse assim, eu seguro na sua mão. Né? É esse um significante de rapport. É uma aliança, um vínculo, é isso que ele está dizendo. Ontem eu escutei de uma analisante uma coisa que eu amei, que ela disse assim, quando eu subo a escada, eu fico no segundo andar. Ela falou assim, quando eu subo a escada, e na escada eu sinto o cheiro do incenso da tua sala, eu já começo a me tranquilizar. Cara, eu achei isso fantástico, esse é o cetim. E eu tenho os incensos dentro da minha sala, né? Esses incensos de perfume, né? Eu adoro perfume, então tem lá alguns incensos, né? E o pessoal tem dias assim de mais calor e tal, os perfumes eles acabam exalando mais, né? E ontem ela disse isso, a gente dá análise, ela falou assim, eu nunca te falei uma coisa, eu falei o quê? Eu falei, garoto, você chegou meio agitada hoje e tal. Ela falou, não, realmente eu tô meio agitada. Ela, mas eu vou te falar uma coisa, quando eu chego na escada, que eu sinto o cheiro do consultório, eu já começo a me tranquilizar. E aí eu, né, naquele momento eu falei assim, o cetim tá funcionando. Eu pensando comigo, né, fez um rapport. O cetim tá funcionando. Então o Winnicott, ele implicava muito nesse lugar do espaço analítico, como algo que é parte do próprio analista. Onde só em estar dentro do ambiente, alguma coisa no sujeito já se produz. E isso é interessante, né, Ellen? Porque a gente trabalha isso nos 12 passos, né? Quando você vai trabalhar os 12 passos dentro da área de dependência química, a Ellen é conselheira em dependência química, quando você trabalha isso, um dos conselhos que se dá para o dependente químico, né, são 3 conselhos: evitar os mesmos lugares, evitar as mesmas pessoas e evitar a primeira dose. Por que os mesmos lugares? Porque só em estar no ambiente de drogadição, o cérebro do sujeito já começa a funcionar como adicto, sem precisar da droga. O sujeito alcoolista, ele gosta de estar no ambiente do bar. E só em estar dentro do ambiente da drogadição, o sujeito já começa a operar na lógica da droga. Por isso que hoje se entende que é preciso evitar também o ambiente. Então, você vê como a gente vai falar de ambiente. E quando a gente está falando 12 passos, Ellen, né? A gente pode estender isso, porque 12 passos hoje não está preso só à demanda de drogadição, mas vai falar também de relacionamento, né? Então, a gente vai falar de relações tóxicas. Só em estar no ambiente tóxico, o sujeito já está produzindo doença. O sujeito já está produzindo doença. Gente, final de ano eu me preparo aqui na clínica, né? Por que eu me preparo? Porque normalmente quando vai chegando novembro, vai chegando dezembro, é a época em que a maioria das pessoas que têm algum transtorno se tornam extremamente agitadas. Por conta da proximidade com as festas de finais de ano, quase sempre festas entre familiares e quase sempre produzindo
Muito adoecimento, muito dodói. Né? E aí é quando isso na clínica reverbera com muito mais potência. Gente que estava caminhando o ano inteiro bem, aí quando vai chegando dezembro, quando chegar janeiro, tá com a depressão lá em cima, tá com a ansiedade lá em cima, reuniões de final de ano, presentes, não sei o quê, toda essa dinâmica de Natal e Ano Novo. Né? Tanto aqueles que têm a família, como aqueles que não têm a família, que estão sozinhos, né? Então essas datas acabam produzindo a questão sazonal, né? As doenças também elas são marcadas por um tempo, por uma época. Né? Então, o frio, né? O frio produz adoecimentos, né? Tem gente que necessita do sol, precisa ver o sol, sentir o sol. Não é à toa que agora a Europa entrando no frio, né? Começa o inverno na Europa, é um inverno extremamente rigoroso, então você tem um número muito alto de depressão, de suicídio. Então, tudo isso faz parte, né, do estudo de quem trabalha com saúde mental. Né? Como a gente trabalha com saúde mental, a gente tem que estar atento a todas essas variantes. E o ambiente não pode ser ignorado. E o ambiente analítico também não foi ignorado pelo Winnicott. Então, o Winnicott diz, não basta ter uma mãe suficientemente boa se o ambiente é um ambiente adoecedor, se o ambiente é um ambiente de enlouquecimento. E aí é a partir dessa leitura que o Lacan vai dizer que não fica louco quem quer. Não sei se vocês sabem disso, mas Lacan tinha essa frase escrita na parede do consultório dele. Não fica louco quem quer. Parece uma coisa simples, né, Daí? Mas tem uma implicância muito grande, porque a gente vai falar o que aqui? A gente vai falar de ambiente, a gente vai falar de um lugar que adoece o sujeito, né? Onde o sujeito se torna um sujeito adoecido e não queria ser doente. Não fica louco quem quer. É preciso uma série de circunstâncias, dentre as quais o ambiente interage também nessas circunstâncias, para que o sujeito, então, se torne um sujeito adoecido. Então, o olhar da mãe, né, e a ilusão de onipotência na construção da psique, o Winnicott diz que é essencial a relação mãe-bebê, de forma que não existe um bebê sem a mãe, nem a mãe sem o bebê. Nesse conceito, a existência de um só é possível na dialética com o outro, né? É uma simbiose, uma amálgama. Quando a mãe olha o bebê, ele se vê na mãe. Então, as expressões dos sentimentos da mãe são internalizados no bebê. Né? E aí, o Winnicott vai fazer essa pergunta. O que vê o bebê quando olha para o rosto da mãe? Sugiro que, normalmente, o que o bebê vê é ele mesmo. Olha que coisa forte. Quando o bebê olha para a mãe, ele se enxerga de volta. Então é preciso isso. Sem isso, sem esse olhar para a mãe, que eu me enxergo de volta, você não tem a construção, a possibilidade de um amadurecimento emocional. E eu que não tenho a mãe, então eu olho para quê? Qual é o meu espelho? O que eu olho de volta? Você entende todo o processo da implicação de que não fica louco quem quer? Que é muito fácil a gente olhar para o sujeito adoecido e querer culpabilizá-lo, esquecendo que existe todo o ambiente que o favoreceu para que ele estivesse dentro daquele enlouquecimento. Na terça-feira eu fui almoçar no restaurante que eu estava, eles têm, aliás, é até um dos motivos porque eu almoço lá, que o dono do restaurante, ele... Sim, um cuidador, ele cumpre esse papel. O restaurante, quando a gente está falando mãe aqui, a gente está falando de uma mãe suficientemente boa, a gente está falando de uma função, entendeu? A gente não está falando da mãe que pariu, a gente está falando daquela que se institui enquanto mãe. A gente pode chamar também de mãe ambiente, porque Sim. ele se estende, né? Não só o ambiente, mas um cuidador, um pai, uma avó, um avô. Né? A função, né? A função mãe, o significante mãe, tá bom? Pra gente entender isso. Não é aquela que pariu, é aquela que acolheu. Lacan vai dizer que mãe é uma ideia, não é uma pessoa. Mãe é um conceito, né? O Lacan diz até que a maternidade se estende muito antes da própria gravidez. Ela está no desejo. Tem quem engravidou e não desejou. E tem quem deseja e não vai engravidar. E aí, por que não ficou grávida? Porque eu não pari? Porque a barriga não era minha? É menos filho? É menos mãe? Lacan vai dizer que não. Que o que implica em que haja um filho é o desejo da mãe. Entendeu? O que implica é isso, é um desejo. A gente precisa entender que nós somos psicanalistas. Os psicanalistas trabalham com desejo o tempo todo.
Só há alguma coisa onde há o desejo. Né? Vamos pegar a fala do mestre lá do primeiro século, né? O Jesus de Nazaré, quando ele diz assim: aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Não é essa a fala de Jesus? Onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Ou seja, onde o teu desejo está implicado, é ali que a coisa é verdadeira, é ali que você está. É onde está o teu desejo, onde está o teu coração. Né? Então, na teoria, como eu falei com vocês, eu estava almoçando e aí o rapaz entrega, ele tem lá uma quantidade de quentinhas que ele dá para os moradores de rua daquela região ali. E aí, coisa de meia hora depois que ele tinha distribuído as quentinhas, uma senhora entrou dentro do restaurante questionando por que ele tinha dado quentinha para o pessoal da rua, que ela passou e um dos moradores de rua jogou a quentinha no pé dela. Ela é um absurdo vocês darem comida para uma pessoa que não vai valorizar isso. Que não... Enfim, a mulher falou pra caramba. Aí foi embora, né? Aí ele falou assim comigo, que a gente já tem um relacionamento há um tempo, ele falou assim: você acha errado, Jara? Eu falei: claro que não. Ela só analisou o lado dela, ela analisou que o cara jogou. Agora ela perguntou se ele está bem, por que ele jogou, se ele não está surtado, o que aconteceu. O problema do sujeito adoecido é que a gente quer que ele se comporte como se ele fosse um sujeito não adoecido. Entendeu? Esse é o problema. Aí eu falei assim, ela queria o quê? Que ele se sentasse, né? Botasse um bidê, se sentasse, garfo, faca, agradecesse, orasse o Pai Nosso. O sujeito tá na rua, filho, não é porque o sujeito quer, não. Não fica... Aí eu me lembro da fala de Lacan, não fica louco quem quer. Não fica louco quem quer. Né? É preciso entender que quase que 80% da comunidade de rua é uma comunidade que não está sendo amparada pelo Estado nos seus próprios adoecimentos. Pelo Estado, pela família, por uma série de coisas. A maioria deles, gente, por mais de 80%, tem comprometimento de saúde mental. Entendeu? Era gente que lá atrás era gerida em manicômios. No momento em que os manicômios deixaram de funcionar, eles deixam de funcionar para que a família se implique no tratamento. E a maioria não tem família. Ou seja, não tem família que implique. Eu conheço alguns que têm família com boas condições financeiras, né? Gente que gasta R$ 1.200 no ingresso de um Flamengo para ir no Maracanã, mas não é capaz de comprar um remédio de R$ 200. Entendeu? Não é capaz de comprar um medicamento de R$ 200. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente precisa analisar antes da gente chegar e falar: o cara foi lá e jogou a comida fora. Ué, hoje ele jogou, tudo bem. Amanhã a gente dá de novo e ele come. E é isso. Então, a gente precisa entender isso, que o sujeito adoecido, ele não escolheu estar adoecido. Existe uma circunstância diversa que produziu, né, aquele adoecimento, que permitiu que aquele adoecimento acontecesse, né? Então, se o bebê olha para a mãe e não se enxerga a si mesmo, vai dizer o Winnicott, há consequências. A sua própria capacidade criativa começa a atrofiar-se. E, de uma ou de outra maneira, procura outros meios de obter algo de si mesmo de volta a partir do ambiente, né? Então, o Winnicott vai implicar, por exemplo, a não integração e o comportamento antissocial como reação a um ambiente extremamente hostil. Então, num ambiente extremamente hostil, o que o Winnicott vai implicar? Que o sujeito vai aprender a não se integrar. A gente está falando de uma desintegração do eu em um comportamento antissocial. Quando a gente vai falar de comportamento antissocial, a gente está falando de quê? A gente já está falando de sociopatia. Né? Você já tem aqui o transtorno, né, que está classificado dentro das sociopatias. É preciso entender que sociopatia, gente, é um quadro de adoecimentos, não é uma patologia. A gente acostuma dizer, o cara é psicopata. Não, assim, é um quadro, né, de doenças que se caracterizam dentro das sociopatias. O que são sociopatias? Adoecimentos sociais, que vai desde o transtorno bipolar, que vai no transtorno esquizofrênico, que vai dentro do transtorno de afetividade borderline, transtornos narcísicos, transtornos disso, tudo isso está dentro de um quadro de sociopatias, entendeu? E é claro que a gente já está aqui dentro de um quadro de psiquiatria, a gente nem está mais dentro da psicanálise, a gente já está dentro da psiquiatria aqui. Eu estou correndo porque eu já vi que deu tempo aqui. Então, a não integração e o comportamento antissocial como reação, né, a esse
a esse ambiente extremamente hostil, né? E aí, nesse ambiente hostil, o que a gente vai ter? A gente vai ter, como resposta a isso, dentro da teoria winnicottiana, né, algo que é dentro da perversão. Por exemplo, quando Jean-Baptiste recebeu prazer, no momento em que ele tira uma vida. Observa bem que a primeira vez que esse cara tem prazer na vida, a primeira vez que ele lê o livro, a primeira vez que ele experimentou prazer na vida foi quando ele matou aquela menina ruiva por conta do perfume que ele sentiu nela. Ao apertar o pescoço dela, estrangular ela e matá-la, foi ali e absorver o perfume que vinha, né, como diz o texto, da sua pele, do seu cabelo, do meio das suas pernas, ou seja, o perfume como um todo, né? O perfume do corpo como um todo, todos os odores que ao se misturar formavam um perfume único. É a primeira vez que ele sente prazer nesse risca de prazer está o quê? Tirar uma vida. Está isso. Então, que o início dessa maravilha, como vai dizer o autor na página 44, tenha sido um assassinato, isso lhe era, se de algum modo foi consciente, para ele era totalmente diferente. Se para ter prazer ele precisava tirar uma vida, para ele era totalmente diferente. Entendeu? Então, de que você está falando aqui? Na teoria winnicottiana, essa atitude é caracterizada como perversão, onde o perverso busca curar-se de uma falta de integração egóica resultante das falhas dos cuidados maternos, que implica, por conseguinte, uma falha de quê? De transicionalidade. Aí a gente vai falar, né, da teoria de transição, da teoria transicional, né, que essa é a palavra correta. Na teoria transicional, o que acontece? O que a gente está falando? As moças são apenas o quê? Objetos. Quem conhece a teoria transicional de Winnicott, que vai falar de um objeto de transição, né? A mamadeira como objeto transicional entre o ato de chuchar no seio e a comida, a mastigação. Então, entre a papinha e o seio, você coloca ali uma mamadeira, um objeto que vai funcionar como objeto de transição entre uma fase e outra, né? Entre a criança que dormia com a mãe e a criança que agora vai dormir sozinha, um bichinho de pelúcia. Um ursinho de pelúcia, né? Algum bichinho de pelúcia ali, que a gente enche o quarto da criança de pelúcia para quê? Para que a criança não se sinta sozinha, para dar a sensação de que tem mais alguém dentro do quarto. Então, os bichos de pelúcia como objetos de transição, a mamadeira, a chupeta, né? Objetos de transição. E aí, o que são objetos de transição, né? O que eram essas moças? Essas moças eram objetos. Estava alienado, desassociado, ele não via sua vítima como um ser humano. Seu olhar estava fixo no objeto de desejo. A diferença de posição do objeto na psicose e na perversão, né, é que se na psicose a realidade objetiva do objeto é negado em todas as suas dimensões, na perversão o objeto ocupa uma posição intermediária, não pertence ao self, mas é subjetivo, é registrado e aceito como separado, mas é tratado como se tivesse sido criado subjetivamente, ou seja, o ato lhe deu prazer. Então, as suas ações não eram inconscientes, mas eram indiferentes. Ele não tinha capacidade para fazer juízo moral. Não era uma ação inconsciente, ele só era indiferente. Ele não fazia juízo moral. Se para ter prazer era preciso matar, ele matava. E ele matava. Porque o que interessava a ele era o quê? A obtenção do objeto do seu desejo justificava a morte das moças. O psicótico, ele tem problema de ser, de se encontrar, né, um lugar no mundo. São aqueles que têm problemas relativos a estar no mundo, a integrar-se numa unidade, né? Eles se sentem desintegrados, não têm contato com o seu próprio corpo, ou ainda com aquilo que nós, né, psicanalistas, chamamos de realidade externa. Então, o Jean-Baptiste, ao olhar o passado, ele mostra a ruptura na integração. Começa a refletir usando a terceira pessoa do singular, como se estivesse falando com outro. Ele não se reconhece como pessoa. Isso é muito comum nas crianças pequenas, quando as crianças pequenas não se enxergam a si mesmas como pessoas. Elas falam na terceira pessoa do singular. Né? Elas falam desse lugar
onde ela não se reconhece como sujeito. Tem um filme do Robert Wheeler, que é o Homem Bicentenário, que quando ele é robô, ele o tempo todo fala assim, isso quer falar, isso quer andar. Então é um isso. A criança é um isso, né? É por isso que o id, nas primeiras leituras de Freud, se vocês observarem, a palavra latina que o Freud vai usar é id, mas id significa isso. Então é um isso. O que é um isso? Uma coisa que não tem nome, uma coisa que não se reconhece, que não se percebe, é um isso. Entendeu? Por isso que Freud chamava de isso, ego e supra-isso, que é o superego, né? Depois vai se chamar de id, ego e superego. Mas lá no início, nas primeiras leituras, é isso, ego e supra-isso. Entendeu? Então, a ideia dessa criança, né? O psicótico, né? Ele é um sujeito que tem esse problema de se reconhecer como sujeito. Ele se reconhece como um isso. Tá? Então, no livro Perfume, a gente tem aí, né, na base da teoria de desenvolvimento de Winnicott, a gente percebe que o conceito de mãe suficientemente boa é um conceito imprescindível para dar sustentação ao bebê na sua relação não com a mãe, mas com o próprio ambiente. É preciso que haja uma mãe suficientemente boa, ou seja, aquela que permite que o bebê olhe para ela e se enxergue a si mesmo, para que ele consiga, a partir dessa mãe, se relacionar com o ambiente. Né? Daí a importância do cuidado materno, principalmente nos primeiros meses de vida, para que haja uma integração da psique com o soma, né? A psique com a soma. A falta de suporte levará a uma não integração, o que vai refletir posteriormente em comportamento antissocial com reação ao ambiente. Se a falha ambiental for extrema e por tempo duradouro, vai produzir angústias impensadas que poderão levar aí à psicose e, consequentemente, a incapacidade de subjetivação, né? A pessoa viverá uma profunda angústia sem a capacidade de existir como um ser humano. O que a gente tem? A gente tem o Jean-Baptiste Grenouille, aquele a quem o autor o tempo todo chama de monstro. Em nenhum momento o autor o reconhece como um ser humano. Quem lê o livro, desde o momento em que o autor fala dele a primeira vez, diz assim, ele deveria ter morrido, ele deveria não ter existido. O psicótico aqui, Odaí, que se coloca dentro da teoria winnicottiana, ele está dentro do campo da estrutura da perversão. A gente não está na estrutura da psicose, a gente está falando do psicótico. É diferente, entendeu? A estrutura da psicose analítica é uma coisa. O psicótico, a gente está falando de um quadro psiquiátrico. O psicótico dentro da estrutura da perversão. Ficou claro? Ficou tranquilo isso para entender? A gente já está falando de uma estrutura que está dentro da perversão, né? Porque o sujeito da psicose é um sujeito que forclui, é um sujeito que nega, é um sujeito que não se percebe. Mas é um sujeito o tempo todo em extrema angústia. O perverso, ele se resolve, ele encontra prazer. Essa é a diferença. O perverso, ele não nega que ele tem uma falta, só que ele resolve a falta. Essa, numa fala simples assim, né? O neurótico, a base da neurótica é a transferência, né? O neurótico é o sujeito que está buscando o tempo todo transferência, porque ele reconhece que tem uma falta, mas essa falta é angustiante demais, então ele precisa transferir o tempo todo. O psicótico da estrutura da psicose é o sujeito que nega a falta, por isso que ele foraclui, né? Ele nega que tem falta, ele diz que não tem falta, daí que é o sujeito o tempo todo em muita angústia, daí que é o sujeito o tempo todo fora da realidade, né? Por isso que ele produz alucinações, por isso que ele produz uma série de coisas. E o sujeito da perversão é o sujeito que não nega. Ele reconhece que tem a falta, mas ao contrário do neurótico que transfere, ele não transfere. Ele se exclui da sociedade e se resolve. E é isso que ele faz. Ele cheira a menina, sente prazer e a mata. E aí, porque o prazer está associado à morte, daí para frente, todos os prazeres que ele vai ter, ele vai o quê? Vai matar. Porque uma coisa está associada à outra. E sem sentir nenhuma culpa por isso. Você conhece o seriado Dexter? Sim, claro. O Dexter é uma ideia, né? Uma continuação do Alfred Hitchcock, né? Do filme Psicose.
do Alfred Hitchcock, né? E é interessante que o título do filme Psicose na Argentina, que respira psicanálise, enquanto que aqui no Brasil recebeu o título Psicose, na Argentina era o filho que era a mãe. Esse foi o título. O filho que era a mãe. Porque a Argentina é psicanálise pura, né? E aí faz muito mais sentido esse título do que a Psicose. Porque quem conhece, né? O filho que era a mãe. Eu identifiquei o Dexter, então, com o John Batiste, né? Sim, bastante, né? O tempo todo ali. A diferença é que lá... pode falar, Lúrbia. Oi, boa tarde. Mas então, assim, ele matou a menina, a primeira vítima, no caso, porque, assim, do contrário, ela gritaria, então ele queria sentir aquele perfume ali até o final... E aí só seria permitido matando-a e depois... Você já leu o livro todo? Eu li até 100. Então eu não vou poder contar, te dar um spoiler, né? Porque ele vai perceber... Ele vai perceber que há uma diferença no perfume quando tem pânico, quando tem medo. Ah, tá. Né? Ele vai perceber que tem essas coisas. Mas ele não está preocupado no bem-estar do outro. Ele está preocupado em não perder o cheiro. Entendeu? Não perdeu o cheiro. Não, mas porque você falou aí que, assim, depois o cérebro dele faz uma ligação química, né? Daquele prazer com a morte. Isso. Então, eu fiquei imaginando, aquela primeira pessoa, ele não teve a intenção, mas ele estava só pensando naquele prazer. Tem várias teorias aqui, entendeu, Lúbia? Tem a teoria que vai dizer que ele se apaixonou por essa menina e, de uma certa forma, vai buscar em outras meninas a representação desta, que foi a primeira que ele amou. Porque o que ele tem ali... O que ele tem, gente? Ele tem uma experiência de prazer. E é muito interessante, é muito significativo o livro, né? Porque ele coloca uma menina ruiva. Né? E não é à toa que o autor vai colocar ali a ruiva, né? Porque historicamente quem era a ruiva? A ruiva sempre foram as mulheres associadas à bruxaria, né? Na Inquisição, o fato de ser ruiva era o suficiente para alguém ser queimada na fogueira. Não à toa que os inquisidores desnudavam as mulheres para saber se o pelo da pubis era ruivo, porque elas começaram a pintar o cabelo, então eles tiravam, né, a prova real, vamos ver a vagina. Se o pelo da pubis estiver ruivo, então não adianta pintar. Então eles desnudavam. Então, assim, bastava ser ruiva, você era bruxa. Eu acho interessante que ele coloca esse enfeitiçamento, né? Porque, de uma certa forma, você tem ali a primeira relação de prazer. Olha, a gente está falando de quê? Se a gente for pensar que a primeira relação de prazer de um menino é com a mulher, a gente está falando de algo que é sexual. E é disso que se trata, de algo que é sexual. Né? Freud não vai dizer que todo prazer é erótico? Não é isso que Freud diz? Então, como desassociar esse prazer que ele sente do erotismo? É disso que ele teve. O que o Jean Granullo teve no primeiro contato com a ruiva? Ele teve orgasmo, gente. Ele gozou, ele teve orgasmo. Um perfume que o levou à êxtase do prazer. Ele nunca havia experimentado o prazer. Entendeu? E aí, na medida em que as pessoas, outras foram chegando, ele aperta o pescoço dela para tentar, de acordo com o texto, era para tentar assimilar o máximo possível o cheiro. O máximo possível. E vai estrangulando ela aos poucos até o cheiro desaparecer. Até o cheiro desaparecer. Ou seja, ele absorve o cheiro da intensidade até o fim. Aí, se a gente for... É porque a gente vai viajar muito aqui. Mas se a gente for pensar, por exemplo, que o termo francês para orgasmo é a petite mort, a pequena morte. O orgasmo feminino na França é considerado uma quase morte. Olha as associações que o escritor vai nos levando, né? Porque uma é a subjetividade do escritor, outra é a do leitor. Então, as duas se encontram, a gente pode falar várias coisas aqui. Nesse primeiro encontro, a gente pode falar de um apaixonamento, a gente pode falar de um orgasmo, a gente pode falar de um prazer, a gente pode falar dessa morte dela como se fosse uma espécie de um orgasmo feminino, né? Onde a mulher vai no êxtase até o momento de morte, que é o orgasmo, né? O la petite mort, ou seja, a pequena morte é o orgasmo feminino, e a partir daí acaba, né? O sangue volta ao normal, tudo acaba. Só que ali é um sujeito que não consegue simbolizar. A gente está falando de algo aqui no campo do simbólico. O perverso não simboliza. Então, tudo para ele é o quê? Literal.
Então, matar é matar mesmo, não é simbolizar. Então, com ele não tem um lapetissimo ar. Com ele tem o quê? Com ele tem um enforcamento. Com ele tem, né? Ele pegar ali, enforcar até ela morrer. Porque o perverso não simboliza, gente. A gente não aprendeu isso? O perverso não simboliza. Quem simboliza é o neurótico. O perverso não simboliza. E quem não simboliza faz o quê? Repete. O que, é que ele vai fazer? Repetir o ato. E repetir, e repetir, e repetir o tempo todo. Ficou? Compreenderam? Deu para compreender? Como dizia um rapaz aqui em Nova Iguaçu, era um pregador de rua, né? Em Nova Iguaçu, que gritava e tal, e no final ele dizia assim, deu para entender? Eu falei bolado. Não sei se vocês conheciam o profeta Voltará. Era um profeta, ele era conhecido como o profeta Voltará. Era um profeta de rua que andava aqui no Centro de Nova Iguaçu gritando, Jesus Cristo, voltará. Aí no final ele dizia, deu para entender? Eu falei bolado. É isso. Né? Era amigo do Gentileza, conheci os dois, conheci tanto Gentileza quanto o Profeta Voltará. Ah, ele te conheceu o Profeta Voltará, não conheceu, Ellen? Não? E o Gentileza? Não, conheci o Gentileza, lá na Praça 15, ele ficava lá, eu estudava, ele estava sempre lá. Eu conheci ambos. Eu conheci o Gentileza. Tive o prazer de conhecer o Gentileza e tive o prazer de conhecer o Voltará. Então é isso, essa teoria do que a gente vai trabalhar, né? De como vai funcionar a questão do ambiente, né? Sem a capacidade de estar só e o jogo possível com a realidade, né? O Winnicott vai implicar que a capacidade para estar só depende da criação de um espaço de solidão na presença da mãe, que isso é a mãe suficientemente boa, que ali presente permite ao bebê criar a capacidade de estar só. É como se fosse assim, é como a mãe ou o pai, né? Eu tenho essa experiência, porque eu tive o prazer de ensinar os meus 3 filhos a andarem de bicicleta. Então é assim, é aquela coisa de tirar a rodinha, empurrar a criança e correr do lado dela e dizer, vai, e tirar a mão sem ela perceber. E quando você tira a mão e corre, continua gritando, vai, filha, você tá conseguindo, filho. Que ela olha que ela tá sem a mão, ela, opa, aí, pum, cai. Aí quando cai, aí você faz o quê? Opa, que maravilha, você andou, que legal! E aí o joelho tá ralado, sangrando, mas você criou tanta euforia que ela esquece e vai de novo. E vai de novo, e vai de novo, e chega uma hora que ela não precisa mais de você. Então, é isso que é a mãe suficientemente boa. Entendeu? Não é aquela que o filho, ai meu Deus, meu filho caiu, Jesus Cristo, Maria José, olha o sangue, meu Deus, ligue pro médico, chame essa muda. Não, essa é a mãe louca. Essa é a que ama demais. Não é essa que o Winnicott está falando. Né? Não é essa que liga o ventilador para a criança soltar pipa na sala. Não é essa. Não é essa, entendeu? Mas é a que permite que a criança tenha essas experiências e do lado ali. Então a criança vai cair, mas a mãe está do lado. Eita, filhão, que legal, levanta para cair de novo, vamos embora. Pega a bicicleta. Gente, eu conheço criança com 12 anos de rodinha ainda. O que é isso? É a mãe ali, é o jacaré com a boca enorme engolindo a criança. Entendeu? A gente pode pensar que a criança não internalizou os cuidados, né? Exatamente. Porque a capacidade dela estar só. O objeto transicional tem essa função também, né? De fazer essa ponte em relação a isso, né? Então, o cheirinho, ele sente o cheiro da mãe. Exatamente. É o pai correndo do lado, ou o pai ou a mãe correndo do lado da bicicleta. Sim. Entendeu? Correndo mesmo. Eu ensinei os 3, né? Eu corri ali do lado, tirei a rodinha. Vou tirar a rodinha. E tinham... Na época, eles tinham o quê? Minha filha tinha 4, 5 anos. Todos eles aprenderam a andar de bicicleta nessa faixa. A gente potencializa a força deles, né? Vai... Gente, vocês não têm noção. Meu filho tinha 6 anos de idade. A gente foi no retiro da igreja. Uma piscina enorme. Todo mundo pulando na piscina, tal. Eu estava na churrasqueira. Na época eu pastoreava uma igreja. Eu estava na churrasqueira, que ficava do lado da piscina. Daqui a pouco eu escutei uma gritaria danada. O pessoal gritando, não. Era o meu filho com 6. Na época eu tinha 5. Ou 6 anos de idade. Ele vindo todo mundo correndo e pulou, ele veio correndo também para pular. E ele estava de boiazinha no braço, só que era uma piscina grande, ele saiu da piscina das crianças, vendo todos os adultos, foi também. Eu só me lembro que ele pulou de um lado e eu pulei do outro, porque eu estava do outro lado da piscina, que era uma piscina muito funda. E o moleque veio correndo, pau! Afundou. Com a pressão. Eu pulei do outro lado, mergulhei, já caí dentro da piscina de roupa e tudo, mergulhei, levantei ele, peguei lá dentro da água. Ele já
levantei ele. Quando eu levantei, ele sem respirar, né? Ele fez assim. Quando ele fez assim, a galera toda gritou: aê, Asaf! Aí pronto. O moleque vibrou. Todo mundo, caraca, tu é muito campeão, cara, tu é muito corajoso. E você sabe quando a criança quer chorar, né? Quando ele respirou, que o choro veio. A galera toda ovacionando, o choro foi embora, ele ficou feliz pra caraca, e até hoje ele conta essa história. Caraca, pai, tu viu como é que eu pulei? O moleque tá com 17 anos. E é isso. Entendeu? Pular do outro lado, levantar o filho, e aquilo que era para ser um evento traumático passa a não ser um evento traumático. Por quê? Porque a mãe, suficientemente boa, tá ali do lado amparando ele. Cadê o trauma? Foi embora. É isso. Se não tivesse essa coisa toda, aí ele teria uma experiência de afogamento. Olha a diferença da experiência, o trauma de afogamento para uma aventura. É isso, gente. Você transforma, o ambiente transforma o sujeito. Entendeu? É disso que a gente está falando. Galera, olha, um evento que é para ser 1 hora, a gente já está aqui já 1 hora e 40 minutos. Um beijo para vocês. Né? Semana que vem é o nosso último encontro. Eu já estou com saudade. Né? Aqui nessa oficina a gente trabalha 1 mês, folga 2. Então eu espero rever vocês o ano que vem, todo mundo juntos, né? Na nossa próxima oficina de psicanálise e literatura. Até semana que vem. E um beijo para todos e todas e todos. Passa rápido. Obrigada, ótima Obrigada, viu? Jair, o outro grupo também está com o Meet ou não? Eu vou colocar agora. Coloca. Mas eu não estou no grupo. Meu Deus, eu te coloquei no grupo, Lília. Não, você só me mandou o negócio do Meet. Ué, eu pensei que eu tinha te colocado no grupo. Não, você não mandou o convite, não tô. Ai, me manda o oi que eu vou te jogar lá, Tá garota. Bom. Beijo, até já. Tchau. Tchau, gente. Tchau.